Saber Direito desta semana, o professor Antônio Minhoto traz um curso sobre Direito Constitucional e a Sociedade da Informação. Durante as aulas, ele vai abordar assuntos ligados à internet e às redes sociais. Vai apresentar o direito e a modernidade líquida, as fake news e as teorias da conspiração. Assista a segunda aula. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula dentro desse programa da TV Justiça, o Saber Direito. Já estamos, na verdade, na segunda aula dessa sequência nossa, em que estamos conversando sobre a sociedade da informação. Meu nome é Antônio Minhoto, eu sou professor universitário, sou advogado, autor de obras jurídicas. Inclusive, queria deixar para você aí, se você quiser conhecer mais coisas, trabalhos meus, tem um site que é o www.institutoconvicção, sem ser cedilha, sem nada, .com.br. Se você quiser conferir, tem bastante coisa lá. Tem canal também no YouTube, sinta-se à vontade. Bom, pessoal, a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso curso. Essa é a segunda aula, como eu já havia comentado com vocês. E até como você vai ter essa aula à sua disposição, isso vale para a primeira aula, para essa aula, para a próxima, para qual você quiser. Assista a aula mais vezes, se você quiser pegar mais detalhes. Eu já até dei essa dica, que a aula no sistema à distância, AD, é interessante você anotar, você procurar fixar melhor aqueles conhecimentos que estão sendo transmitidos, para você ter uma coisa sua. Fixar o conhecimento para você, ter uma anotação que vai ser sua, e acho que isso vai te ajudar nos teus estudos, tá bom? Nós vamos falar, sabe sobre o quê? Hoje, vamos começar algo bastante, eu diria até polêmico, Nós vamos falar sobre fake news. Tá na moda, o tema da moda. Agora há pouco tempo tivemos uma tentativa de regulação, ou até melhor dizendo, não de regulação, de criminalização das fake news. Não deu certo, não passou no Congresso Nacional, foi recusado. Houve uma tentativa especialmente do governo de regular isso, de reconhecer como crime, mas não deu certo. Pessoal, o tema me parece um tema assim, bastante, diria assim, evidentemente atraente e relevante das fake news. Mas vamos tentar conhecer um pouco melhor do que se trata, estudar de uma maneira um pouco mais técnica, poderia ser até dizer científica, tá certo? Então surgiu, justamente nesse ambiente que já tem, como já vimos lá, infodemia e tudo mais, surge a questão das fake news. Muito embora conhecidas há muito tempo, incidentes sobre variadas áreas, num passado recente as fake news tiveram um impacto importante no intercruzamento entre saúde e política. Claro que eu estou me referindo aqui à pandemia. Quem é que não se lembra, pessoal, das várias notícias que pipocaram aí nas redes sociais, na internet, sobre a questão da vacina, toma vacina, não toma vacina, que não vão implantar um chip nas pessoas, todo tipo de notícia foi veiculada. Ora, por que isso acontece? Ou por que isso aconteceu? Por que isso ainda acontece? Então acho que é interessante a gente analisar esses aspectos. Por seu forte impacto no passado recente, é importante comentar um pouco mais sobre o tema. Assim, o início de uma notícia falsa é necessariamente doloso. Quem faz ou pratica aquele ato tem, portanto, consciência da sua falsidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho, eu vou até trazer para vocês um quadro aí que eu bolei, dessa questão de você produzir a notícia falsa, de você disseminar a notícia falsa, se você faz isso de maneira dolosa ou culposa e tal. Mas a produção de uma notícia falsa, ela é necessariamente dolosa. Quem faz a notícia falsa sabe que está produzindo algo falso. Eu estou falando óbvio, mas a gente precisa lembrar do óbvio também, tá certo? Então, tem consciência da sua faculdade. Estou produzindo algo que eu sei que não é verídico, ou até no popular, que é mentiroso, que não corresponde à realidade. Bom, já aquele a quem se direciona essa notícia e chega a disseminá-la, via de regra o faz de modo culposo, considerando-se não haver de sua parte conhecimento e consciência do caráter falso ou inverídico daquela manifestação.
Isso não é absoluto, porém, é importante a gente ponderar isso. A disseminação pode ser dolosa também. Se houver uma grande identificação entre a pessoa e o teor da notícia, aquela, mesmo sabendo da falsidade, pode deliberadamente divulgá-la, eis que se identifica e vê no ato algo que lhe é útil em termos ideológicos. Então veja, a gente vamos pensar no que seria o ideal, ou até de uma certa, vou botar entre aspas, o natural, que é você receber a notícia, você reconhece que a notícia, pô, esse negócio aqui está meio estranho, hein? Você pega e não passa para frente, você acha que aquilo não é verídico. Isso é uma situação. Outra, você olha e você fala, me parece bastante razoável o teor dessa notícia, e você dissemina, passa para a tua rede de contatos. Você pode fazer isso, depois você revela, olha, aquilo lá que você veiculou é falso. Ah, puxa, não sabia, não percebi. Outra coisa é você recebe a notícia, você tem até como comprovar que aquilo realmente é falso, mas você fala, ah, quer saber? Vou disseminar mesmo assim. É conveniente para a pessoa que ela dissemine aquela notícia, mesmo ela sabendo que é falsa. Então, assim, na produção da notícia, o ato é sempre doloso, sempre há uma intenção de produzir algo falso. Na disseminação, você pode estar diante de algo culposo ou doloso, você vai ter que avaliar. Há uma questão aí, portanto, a ser levada em conta, vamos colocar assim, tá? Eu até fiz um quadro que diz o seguinte, você tem, na fake news, eu coloquei 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Na fase 1 é a fase de intenção ou concepção. Puxa, eu estou pensando aqui, eu vou produzir uma notícia, vou falar isso, isso e aquilo. Notícia não, é produzir uma pseudonotícia. Então é o criador e iniciador. Então a intenção e a criação, que é fase 1, fase 2, fase 1 intenção, fase 2 criação, elas são dolosas. Tá dentro do meu espectro de vontade de que eu vou produzir algo que eu sei que é falseado, que é adulterado, que é inverídico. Então eu tenho essa intenção. Fase 3 é a aceitação. Então o sujeito passivo que está aceitando aquilo. Então ele aceita porque ele imagina que é verdadeiro, então ele está agindo de maneira culposa, ou ele sabe ser falso, mas aquilo é útil para ele, um útil entre aspas, né? É conveniente, mais do que útil. Então aí já é um dolo. E na fase 4, disseminação, mesma coisa, aquele sujeito passivo que recebeu já passa a ser ativo. E aí também ele pode disseminar imaginando ser verdadeiro, então é culpa, eu vou disseminar porque eu acho que isso aqui é verdade. Ou ele dissemina sabendo que é falso, mas é conveniente, é útil para ele, aí já é doloso. Percebem que tem uma certa mecânica aí? Não é assim tão... Então aquela brincadeira de falar as tias do WhatsApp, né, que vão disseminar aquilo e tal, precisa ser vista, como a gente fala numa expressão latina, cum grano salis, um grão de sal. Você precisa analisar. Às vezes a pessoa sabe que é inverídica, mas mesmo assim ela dissemina. E às vezes ela não sabe. Simplesmente ela foi, digamos, imprudente, né? Ou a gente fala desidiosa, descuidada em não analisar, em não verificar se aquilo era verdade ou não. Então eu trago aqui uma reflexão da Daniela Nogueira, ela é psicóloga, uma psicóloga portuguesa, ela escreve muito sobre esse tema, também sobre a questão nós vamos abordar aqui meio assim en passant, das chamadas, que daria até uma aula sobre isso, sobre as teorias conspiratórias. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, tá certo? Que tem a ver com isso também da fake news, tá? Da disseminação e tal. Ela tem um texto muito interessante, me acompanha, abre aspas. Todos os seres humanos têm uma necessidade de encontrar explicações para o que nos acontece. Isso permite-nos construir uma narrativa que dá coerência à nossa identidade. Perante um acontecimento desconhecido e imprevisível, as emoções que emergem habitualmente são o medo e a tristeza. E a forma como respondemos para diminuir o desconforto suscitado por não conseguir arranjar explicações para o que está a acontecer será pela aceitação de informação, mesmo que falsa, pois dá-nos uma sensação de segurança, de algum controle da situação. Está assim aberto o caminho para o desenvolvimento das fake news e teorias da conspiração. Então aí a professora Daniela Nogueira trazendo essa reflexão. Então veja, pessoal,
é importante, eu vou insistir nesse ponto, né, do aspecto do conforto. Você vai falar, conforto, professor? Sim, conforto. A fake news ela pode trazer um conforto. Puxa, mas é algo inverídico. Pois é, mas é que quem recebe fala, puxa, como é bom, ou como seria bom se isso fosse verdade, mas quer saber? Vou disseminar mesmo assim porque eu quero mais é que seja desse jeito. Ela tem uma certa forçação em cima daquilo, tá certo? Então você acaba criando um ambiente, vamos dizer assim, de distorção em que a pessoa se insere voluntariamente naquilo. Veja só, na área da saúde, grande foi o impacto dos anti-vacina, né? O movimento anti-vacinal, durante a pandemia Covid-19. Sem qualquer fundamento técnico consistente, disseminou-se todo tipo de, entre aspas, informação sobre as vacinas, chegando-se mesmo a se mencionar a colocação de um chip no corpo dos vacinados, com posterior envio a uma central pública de monitoramento. Ficou bem conhecido, né, aqueles que iam se manifestar. Teve gente que foi para a porta do Instituto Butantan com placa escrito não queremos vacina, nós temos a cloroquina. Então veja, hoje a gente olha com distanciamento, pode parecer uma coisa curiosa, uma coisa assim, até um pouco bizarra, mas pessoal, vamos pensar que isso se deu no meio de uma pandemia. Então veja só, esse ambiente tóxico se disseminou de modo específico nas redes sociais no âmbito da chamada discussão política, exibindo uma polaridade extremista jamais vista, que nós estamos vivendo até hoje, na verdade, né? Para piorar, há uma tendência advinda da própria tecnologia de manter as pessoas numa espécie de bolha ideológica. Bolha ideológica? Como assim, né? Vou pegar um exemplo para vocês vou citar aqui um exemplo de uma teoria conspiratória bastante conhecida, que é a do terraplanismo. Tem até a associação de terraplanistas e tal, ou seja, para quem está pensando, mas o que seria terraplanista? É que a Terra não é esférica, seria uma mesa, né? Vamos colocar assim. Então, vai andando lá, supostamente um navio chega no fim do mundo, acabou, cai lá não sei lá onde, né? Cai no universo, no espaço. Então veja, a pessoa entra, por exemplo, no YouTube e vê um vídeo, fala assim, pesquisa lá, terraplanismo, ela assiste um vídeo. Aí ela gostou do tema, ela pega e assiste mais 2 ou 3 que estão lá disponíveis. Ela entra na próxima vez, o próprio aplicativo, no caso do YouTube, já vai mostrar uma série de vídeos para ela de terraplanismo. Ela vai assistindo. Vamos imaginar uma situação, ela vai assistindo. Aí ela entra numa próxima vez, ela também assiste, de tal maneira que depois de um tempo ela assistiu 50 vídeos sobre terraplanismo. Aí ela pega e encontra com alguém e fala, você sabia que a Terra é plana? Aí você fala, mas como assim? De onde você tirou isso? Não, eu assisti mais de 50 vídeos no YouTube. Imagina, a gente está sendo enganado e por aí vai. Então você vai formando, e aí tem outras pessoas que também vão pensar como você, que estão buscando aquela mesma coisa, você forma uma espécie de uma bolha ideológica. Eu dei o exemplo da Terra plana, mas serve para muita coisa, né? E não tem nada a ver com questão de direita ou de esquerda, vai pegar de uma maneira geral, as pessoas, você vai se aproximando daquilo que te causa um conforto ideológico, mesmo que não seja exatamente verídico. O Eri Pariser, que é um ativista político e da internet, ele criou o conceito do filtro bolha, um universo de informação que é exclusivamente da pessoa. Dei até o exemplo aqui da questão do terraplanismo e tal, né? E que é formado por um algoritmo criado pelas mídias para uma determinada pessoa. Baseando-se nas preferências de navegação, curtidas e comentários da pessoa, na internet, de modo destacado nas redes sociais, esse algoritmo acaba por criar uma bolha temática, deixando a pessoa cada vez mais distante de outros pontos de vista, aumentando a polarização. Eu dou até aqui um exemplo, quem ainda não assistiu, recomendo fortemente assista o filme O Dilema das Redes, que mostra exatamente esse fenômeno, como as pessoas acabam criando grupos de entendimento sobre um determinado tema de autovalidação. Então você vai ocorrendo uma autovalidação. Então, por exemplo, o exemplo agora da vacina. Não, a vacina faz mal. Não, faz mal mesmo. Não, porque a minha vizinha tomou e ela passou muito mal, quase morreu. Não, você não sabe de nada. E o outro vizinho meu, não, meu primo, o meu sobrinho passou muito mal também. Na verdade, às vezes, passou mal do quê? Foi da vacina mesmo? A pessoa nem sabe, mas ela está validando aqui. Então você tem pessoas que vão validando aquele argumento, formando aquele grupo. Isso acaba criando, como o Eri Pariser destacou aqui, uma bolha
um filtro bolha e, como a gente tinha colocado antes, uma bolha ideológica. Então você tem isso como um fenômeno que é caudatário, né? Ou seja, uma consequência, ou está dentro do contexto da questão das fake news, das teorias conspiratórias, dessa busca da rede social como um ambiente de validação de ideias pré-concebidas, de ideias que já estão ligadas, que já estão uma pré-compreensões da pessoa, tá certo? Muito bem. Jamie Settle, que é uma professora de mídias sociais e psicologia política, ela traz um outro elemento, que é o gestual. Olha que interessante esse aspecto, né? A comunicação se formou ao longo do tempo com o uso de gestos. Como esses não integram a comunicação na internet, perde-se esse referencial importante, aliás, na comunicação entre as pessoas. Então, veja, se eu vou conversar com você e eu fico assim, eu queria falar com você, essa minha postura corporal, a maneira como eu movimento as mãos, eu estou com as mãos juntas, assim como colocando numa posição frágil, né, vulnerável. Agora, se eu falar, eu queria conversar com você, eu falo, viu, eu queria falar com você, hein? É muito diferente. E é a mesma frase. Então, assim, o gestual se perde na internet. Isso também é uma problemática, porque às vezes a pessoa fala e para ela aquela frase, escreve ou fala, aquela frase tem um contexto, um determinado contexto. E para quem recebe vai ter outro contexto, o contexto da pessoa que está recebendo. Isso é muito típico do tempo que a gente vive, especialmente pela questão do politicamente correto. Então o sujeito vai lá e fala para o outro, ô nego, há quanto tempo que eu não te via? Puxa, fulano de tal, que é um cara famoso, chamou nego e tal, e racismo e não sei mais o que não. Ele usou como uma maneira carinhosa de chamar o outro, mas o outro que está recebendo já insere aquilo num contexto diferente, né? Totalmente diferente. E aí também está dentro dessa questão de bolha ideológica, de conforto ideológico, filtro bolha, também essa questão do politicamente correto, que é algo que a gente também precisa tomar bastante cuidado com isso. Bom, uma pesquisa conduzida em 2018, vejam só, pessoal, pela Duke University, acabou por acrescentar ainda mais complexidade ao tema da polarização na internet. Nesse estudo, os pesquisadores recrutaram centenas de democratas e republicanos ativos no Twitter e os pagaram para seguir um bot, que retuita conteúdo do lado oposto. O que é um bot? BOT. É um software que simula ações humanas repetindo certo padrão. Então, na verdade, você está lá, isso é uma coisa bem importante para a rede social, você está lá criando um atrito, você está entrando em atrito com um robô. Na verdade, ele é um software, ele simula ações humanas, então ele vai replicando padrões. Se tem muita gente, por exemplo, criticando a vacina, ou se tem muita gente criticando, sei lá, ações de meio ambiente, ou de segurança pública, o bot ele reproduz isso e publica nas redes. E aquilo causa uma interação artificial, porque você está interagindo com algo que na verdade não tem uma opinião, é uma espécie de uma inteligência artificial. Ele está simplesmente replicando coisas que foram coletadas na própria internet. Que basicamente a inteligência artificial é isso. Ela se vale dessa enciclopédia imensa que nós temos na internet para poder se manifestar. Bom, após 30 dias desse experimento que eu acabei de falar, da Duke University, os democratas seguiram democratas, os republicanos tornaram-se ainda mais conservadores. Esse resultado sugere que a polarização, na verdade, pode ser impulsionada pela exposição a pontos de vista diferentes. Quer dizer, quanto mais a pessoa foi exposta a um ponto de vista diferente, mais ela teve a tendência de manter o seu original. Num outro estudo publicado em 2021, envolvendo mais de 10 mil pessoas pesquisadas e dezenas de estudiosos distribuídos em 26 países, chegou-se a uma conclusão simples, porém bem interessante. Vamos dar uma olhada? Bom, olha só, conclusões do estudo. Concluímos que os indivíduos tendem a superestimar negativamente o quanto os grupos políticos externos percebem as ações políticas iniciadas ao seu lado. A divulgação das verdadeiras percepções do grupo externo tem um impacto adicional e significativo na redução de atribuições motivacionais negativas, imprecisas do grupo externo.
Isso não quer dizer que não existam diferenças entre grupos políticos em relação a ações específicas. Contudo, reduzir essa crença tem o potencial de aumentar a coesão social e o bem-estar das populações em todo o mundo. Ou seja, pessoal, de uma maneira mais simplória, você tem uma tendência, né, de supervalorização das negatividades do grupo adversário, daquele grupo que há de ser combatido. E de qual influência que isso tem sobre as suas ideias, ou seja, uma ameaça. Você critica aquilo e isso tem uma ameaça sobre o meu grupo de ideias. Mas a verdade é que isso são apenas percepções. A realidade daquilo, ela está numa outra camada. Ela está num outro substrato, até a gente pode dizer. E isso é uma coisa bastante importante para a gente considerar, né, em relação a esse tema que nós estamos aqui expondo, tá certo? Bom, sobre a polarização nas redes sociais, tem uma outra pesquisadora, também fica a dica aí para você, tem vários trabalhos dela na internet, se você entrar no Google Acadêmico, vários locais, que é a Pamela Routledge. Ela é uma psicóloga também, ela foi entrevistada pela BBC Brasil e trouxe itens importantes sobre o tema, sobre a questão da fake news, sobre a questão da polarização, principalmente polarização nas redes sociais. E ela diz algumas conclusões, vou trazer 3 aqui para vocês. As pessoas são as mesmas em ambiente físico ou virtual. Isso é uma coisa interessante a gente observar, né? A pessoa no ambiente virtual, ela é uma pessoa doce, a pessoa no presencial, mas no virtual ela é o demônio. Ela diz que não é bem assim, elas costumam ser as mesmas, tá? A agressividade na internet, redes sociais de modo especial, se associa, olha que interessante, à impotência, frustração e necessidade de se impor sobre outras pessoas. Quer dizer, a pessoa, eu diria que aqui a questão da frustração e da impotência é assim, 2 elementos-chave dentro dessa questão da polarização ideológica, de ficar desumanizando o outro, desqualificando ao máximo. Quer dizer, já não é um adversário, é um imbecil. É uma pessoa que não é nem humana, desumaniza aquilo por completo, enfim. E a última conclusão dela é que o extremismo ideológico não é novo, a internet só o Nisso a gente tem que concordar com a professora Pamela. Claro, o extremismo não surgiu agora, vamos e venhamos. Conversamos na primeira aula sobre a questão, por exemplo, do nazismo, do fascismo, a gente falou sobre tudo isso e realmente eram ideologias extremas, então não tem novidade nenhuma. Agora, a internet, ela criou um novo ambiente para isso, perfeitamente, e amplificou. Então, quer dizer, aquela pessoa que realmente ia falar algo ali no círculo muito circunscrito de pessoas que ela conhece, ela coloca aquilo de uma maneira pública. Então, você ouve, como assim? Que é uma questão, né, que se coloca muito quem estuda a internet e tal, né? A internet, ela, vamos dizer assim, construiu, né, um novo homem que é agressivo, que é intolerante, coisa e tal, ou ela simplesmente botou na vitrine o que o homem é, ou até alguns dizem sempre foi. Então, isso é interessante da gente observar. E a professora Pamela está dizendo que, na verdade, está simplesmente amplificando. E eu vou trazer para vocês aqui 2 textos dela que eu acho bem legais. Veja só. As redes sociais encorajam pessoas com posições extremas a se sentirem mais confiantes para expressá-las. É aquilo, né, pessoal? Que o ambiente na internet ele não modifica a pessoa totalmente, mas ele cria uma espécie de um anonimato, vamos dizer assim, a pessoa se sente meio anônima e livre para se manifestar. Pessoas que se sentem impotentes ou frustradas se comportam dessa maneira para se apresentarem como se tivessem mais poder. E as pessoas costumam se sentir mais poderosas tentando diminuir ou ofender alguém. Eu acho, por isso que eu trouxe esse texto, eu acho tão simples, né, e tão assim na pinta, né? Traz realmente é isso. Então a pessoa, ela se sente frustrada, ela se sente impotente. Como que ela faz para se sentir poderosa, confiante e, né, por cima da situação? Diminuindo o outro, né, ofendendo o outro. Então, na verdade, você tem esse aspecto para ser levado em conta. E tem um outro texto da mesma professora Pamela que ela fala o seguinte:
as pessoas que tendem a responder de maneira agressiva não representam o sentimento geral. Olha que interessante. Os comentários agressivos têm mais a ver com a raiva das pessoas do que com uma argumentação para mudar a mente das outras. Quem parte para a agressividade não está dando informações para trazer alguém para o seu lado. Essas pessoas querem apenas agredir. Olha que coisa interessante que a professora Pamela trouxe. Ou seja, há uma vontade deliberada, assumida, dolosa de pura e simplesmente agredir. Ponto. Às vezes a gente fica buscando, veja, a opinião da professora Pamela, mas eu acho que tem que ser considerada. Então, às vezes a gente fica pensando, puxa, mas por que isso? Por que essa agressividade? Qual o sentido? O que a pessoa está buscando? Às vezes ela não está buscando nada a não ser agredir mesmo, né? Motivada por aspectos internos, de frustração, de várias coisas, tá certo? Bom, como se vê, a sociedade da informação ela pode trazer muita desinformação e possibilitar a disseminação de discursos tão agressivos quanto vazios e frequentemente inverídicos. Então, realmente pode isso acontecer. Essas problemáticas, porém, vejam só, falei tudo isso, você fala, nossa, o professor Minhoto, ele está hoje, será que é todo dia assim, cara, o cara negativo, acho que tudo vai dar errado? Não, não é isso não, pessoal, eu quero expor a situação. Então, apesar de tudo que eu expus isso para vocês, porém, então eu trago aqui 3 aspectos, pessoal. A, tudo isso pode ser visto como as chamadas inexoráveis dores do parto, ou dores do crescimento. Nós temos aí uma manifestação humana, rede social, internet, que aí eu vou emitir a minha opinião. Essas manifestações, essas estruturas não são nem piores nem melhores do que a gente já teve antes. Quer dizer, a maldade, ou a crueldade, ou a maledicência, a hipocrisia não foi criado pela internet, não foram criadas pela internet. Então nós podemos estar simplesmente com algo novo que a gente está construindo, sabe aquela coisa? Está trocando o pneu do carro com o carro andando. São elementos já existentes na humanidade desde sempre, acabei de falar sobre isso. Então não dá para você dizer que agora foi inaugurado, talvez agora esteja amplificado. E, por fim, não pode nos impedir de enxergar os enormes ganhos sociais havidos com esse novo ambiente informacional. Claro, a gente não pode jogar a água suja fora junto com a criança, achar que a internet é colocar um peso enorme em cima disso, né? Criticar acerbamente. Na verdade, o que a gente tem é realmente uma coisa nova, que apesar de já não ser tão nova, mas está se desenvolvendo, e a gente ainda está um pouco tateando. E eu acho que o homem nunca teve tão exposto, nunca se teve tanta exposição do que é o homem, do que é a humanidade, do que são as pessoas, até porque as redes sociais e a internet não são só locais para disseminação de agressividade, de até mesmo no limite lá, extremo discurso de ódio, de mentiras, de fake news. Claro que não. Também tem, são um espaço importante de convívio social, tá certo? De fato, a informação, e de modo especial sua construção como conhecimento, tornou-se, como nunca antes na história, um dos principais fatores de superação de desigualdades, de agregação de valor, criação de emprego qualificado, propagação do bem-estar e construção da diversidade. Ora, meus amigos e minhas amigas, o que nós estamos fazendo aqui agora se não usar a internet para algo produtivo? Né? Você está estudando um determinado tema junto comigo, eu estou aqui transmitindo alguma coisa que eu sei para você que está aí recebendo. Isso não está se dando na internet? Claro que está se dando na internet. Então, assim, como é que a gente vai dizer que absolutamente tudo que é feito é só agressividade, não tem nada, terra arrasada? Não é verdade. Olha quantas coisas, como foi mencionado aqui, né? Superação de desigualdades, ajuda, aconteceu um problema como já aconteceu no passado, enchentes e tal, você rapidamente consegue criar uma rede de ajuda, de proteção, e a internet tem um papel muito importante nisso. Então, não dá para a gente dizer que são apenas aspectos negativos, jamais. Bom, essa nova configuração tem reflexo no sistema econômico, político e social como um todo, sendo ainda algo já posto, estabelecido, ou seja, algo que veio para ficar. Não dá para a gente imaginar que a nossa vida não vai ter internet, mesmo redes sociais.
Caminho assim parece ser o aprimoramento e não uma postura contrária a essa sociedade da informação. A gente ficar também simplesmente se queixando e reclamando constantemente disso não vai realmente ajudar, pelo menos não nesse contexto. Veja, a soberania e a autonomia dos países, ela passa, ou passam, né, esses elementos, por uma espécie de releitura. E sua manutenção depende nitidamente da informação, do conhecimento, da educação, do desenvolvimento científico e tecnológico. Uma nação pode ter uma boa infraestrutura física. Hoje, uma nação ter uma boa estrutura física já não basta. É preciso estruturar uma autonomia tecnológica e informativa também. Ora, a internet passa em relação a isso, claro que sim. Ela tem um papel central, na verdade, em relação a isso. Como que você vai fazer, então, para simplesmente ficar numa posição de criticar? Critica e tá aí. Que mais? Só isso? Então, na verdade, há muito que a gente pode construir e muito que se pode caminhar nisso de uma maneira positiva. Bom, a sociedade da informação, ela representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo paradigma técnico-econômico, tá certo? Então, assim, essa sociedade da informação, ela conseguiu trazer para a sociedade de uma maneira geral, para as pessoas, uma proximidade de possibilidades muito grande. Então ela causou, na verdade, se você pensar bem, uma espécie de uma revolução silenciosa. Não foi revolução com as pessoas na rua, como acontecia no passado, muitas vezes até com derramamento de sangue, com conflitos abertos. Realmente não foi dessa maneira que aconteceu. Mas nós estamos assistindo uma espécie de uma revolução silenciosa, sim. Né, dessa transformação de acessos e de possibilidades. Possibilidades para coisas altamente produtivas, interessantes, criativas e tudo mais, e possibilidades também altamente negativas, depreciativas, demeritórias e que não levam a lugar nenhum. Também você tem esses dois aspectos. É de fato um fenômeno global com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades serão afetadas pela infraestrutura de informações disponível. Esse fluxo de informações, pessoal, ele é vital para você construir a sociedade hoje em dia. Vamos voltar ao que a gente estava expondo, né? Já lá desde o comecinho, essa mudança de paradigma, como a informação se tornou uma riqueza muito grande. Vejam só que no Brasil nós tivemos, inicialmente, a Lei de Acesso à Informação, está vigente ainda, a LAF, mas de maneira especial a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Olha a massa de informações de dados que circulam na internet. O que nós vamos fazer com esses dados? Dados das pessoas, alguns dados até dados sensíveis. Quem vai armazenar isso? Que uso isso vai ser feito? Como isso vai reverter para a sociedade? Tudo isso são desafios dessa sociedade da informação, tá certo? Que a gente está aqui expondo e comentando com vocês, ok? Então tudo isso está em dinâmica, está em evolução, não é nada pronto, nada algo dado, é isso e acabou, não é bem assim. Olha, que países e sociedades, afinal, se beneficiarão disso, desse novo ambiente? Ou quais terão mais dificuldades ou impedimentos? São questões em aberto e que sugerem algo em construção, um claro desafio à humanidade como um todo. Se a gente enxergar de uma maneira mais global, a gente consegue ver esse aspecto, vamos dizer assim, uma espécie de um rocambole, né? Que tem aquela parte, a massa, é o doce, você está compondo coisas, né? Não tem só aspecto positivo, mas também não tem só aspecto negativo. E não tem como recuar. A sociedade da informação veio para ficar, internet, mídia social, a gente vai ter que lidar com isso daí, são elementos que estão presentes na nossa sociedade. Não adianta simplesmente, mais uma vez, eu chamo a atenção para isso. Não adianta mais você simplesmente criticar. Não é por aí que a gente vai caminhar. Essa marcante dimensão social, em virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de informação, assim como contribuir para que regiões sejam mais atraentes em relação aos negócios e empreendimentos. Essa nova configuração atinge também o direito.
e a área jurídica, como seria inclusive de se esperar. Bom, nessa sociedade da informação, há uma expressão, né, que ficou bastante conhecida, que é a chamada liquidez social. Essa expressão foi cunhada, na verdade, por um autor, um escritor e pesquisador já falecido, Zygmunt Bauman, que ele falava muito isso da liquidez social. Nós já vamos ver vários elementos associados a isso. E gerou consequências, inclusive, no campo jurídico, na área do direito. Objetivamente, o direito nascido na Idade Moderna, ele é voltado para uma sociedade que não mais existe, especialmente quando confrontado com a sociedade contemporânea, muito mais complexa, fragmentada, globalizada e desafiadora. Veja, nós estamos falando de modelos de direito, de sociedade, na verdade, que, como eu falei lá do ubi societas ibi-us, onde está a sociedade está o direito, nós tivemos muitas mudanças sociais que impactaram no direito, de tal maneira que o direito que existia no passado, ele é como uma roupa que não serve mais. A gente precisa estar atento a isso. Então veja, olha, há 200 ou 250 anos, inexistia qualquer preocupação com temas como meio ambiente, direito das minorias, pedofilia, clonagem, e mesmo temas tradicionais como direitos humanos e democracia tinham uma relevância e um impacto muito menor. E ambiente virtual, redes sociais, nem era cogitado. Então veja, estamos falando aqui de 200 ou 250 anos, mas eu vou falar para vocês, há 40 anos, quando eu era adolescente, você ouvia falar assim, meio ambiente, vamos salvar as baleias. Você fala, baleia? Onde que está a baleia? Era uma coisa muito abstrata, estava muito distante, não tinha nada a ver contigo, sei lá o que é isso aí. Não se comentava sobre aquilo. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho filhos jovens, na faixa dos 20 anos, um casal de filhos. Para eles, separar lixo é uma coisa, imagina, é corriqueiro, faz parte do cotidiano. Se você pegar uma coisa orgânica, jogar no lixo que é selecionado, pô, pai, presta atenção, o lixo tem o seu lugar certo e tal. Economizar água. Então, assim, isso já é uma coisa muito mais presente para essa geração. E isso vai impactar no direito, óbvio que sim, na dinâmica desse direito. Claro que vai. Então, de tal maneira que o direito também é obrigado a se transformar, a se modificar. O direito tradicional, ele tinha alguns elementos que eu vou comentar aqui com vocês. A chamada dogmática jurídica liberal. Tinha uns elementos que eram, vamos dizer assim, os pilares, estão aí até hoje, mas já bastante matizados. Primeira coisa, a estatização do direito. O direito passa para dentro do Estado. Só o Estado pode dizer o direito. Por que eu posso dizer isso? Porque só o Estado pode legislar. Não, você tem que obedecer às leis. Tá, e quem faz as leis? Não, quem faz as leis é o Estado. Basicamente pelo legislativo, mas também o executivo e o judiciário de uma maneira mais limitada. Então, estatização do direito. Quem pode te julgar? Um juiz, que é um agente estatal. Ele trabalha dentro do Estado, ele é um servidor público. Formalismo e procedimentalismo, valorização da forma e do procedimento. A galera que é tipicamente do direito aí sabe bem do que eu estou falando. Quer dizer, a valorização da forma e do procedimento. Você tem que seguir uma determinada forma, um determinado procedimento para você poder buscar direitos, defender direitos. Terceiro, segurança jurídica. A certeza que você tem que haverá um julgamento, seja ele qual for. Se vai ser justo, se vai ser injusto, se vai ser observado, isso é um outro detalhe, mas haverá um julgamento das ações que forem levadas a julgamento para o Estado solucionar. Depois, previsibilidade, que tem a ver até com o que nós conversamos antes. Você tem uma lei onde se prevê obrigações, prevê direitos, isso te dá uma previsibilidade. Segurança jurídica, você vai ser julgado, uma ação vai ser julgada, não importa como ela vai ser julgada, mas ela vai. Então isso tudo dá um caráter de previsibilidade. E na base desse sistema está a legalidade, a lei. Então a legalidade aí ela é vista como sinônimo de legitimidade. Você pega uma pessoa que é leiga, por exemplo, acontece um crime assim muito marcante, muito chocante. Aí a pessoa está lá conversando com você num coquetel, numa festa familiar e fala assim, tem que ter uma lei para isso daí. Quer dizer, a própria pessoa que não conhece nada disso, não é do universo jurídico, não é do direito, ela percebe que a lei é importante, que tem uma importância. Pô, tem que ter uma lei para esse negócio. Como ela está querendo expressar, precisamos fazer justiça, cadê a lei?
né? Então a lei ela cumpre esse papel de algo legítimo, se está na lei é legítimo. Então esse raciocínio jurídico que já está sendo altamente contestado, que ele vai trazer alguns elementos para a gente considerar. Então ele vai ter um mecanismo de raciocínio exato, que é essa dogmática jurídica, lógica formal, direito como conjunto de normas hierarquicamente organizada, isolamento do direito em relação a outras disciplinas. Eu agora parei de ouvir, mas eu ouvia muito assim, não, no direito é diferente, né, em relação a outras áreas do saber. Legalidade e legitimidade também como equivalência. Então, assim, o paradigma normativo monista, né, que é essa coisa do Estado, única fonte normativa, ponto alto da ordem jurídica moderna, tem por fundamento o pensamento positivista kelseniano, no sentido de conferir ao Estado o monopólio de dizer o direito, jurisdição. Esse modelo serviu principalmente para regular as relações jurídicas interindividuais e mercantis, modelo jurídico liberal individualista. Atualmente esse modelo está em crise. Ele não consegue, porque a sociedade hoje é muito mais complexa do que ela era no passado. Então você já não consegue resolver as demandas com a mesma facilidade que se resolvia no passado. Aí o professor Antônio Carlos Volckmer, um grande estudioso, ele diz o seguinte: diante do saturamento do modelo liberal de representação política e do esgotamento do instrumento jurídico estatal, nada mais correto do que empreender o esforço para alcançar outro paradigma de fundamentação para a cultura política e jurídica. Então, o professor Volckmer está aí manifestando a sua, até por que não dizer, a sua preocupação, né, com essa situação. Agora, muito embora o modelo tradicional de direito esteja em crise, não há opções alternativas viáveis. Os modelos que nós temos são quase que modelos laboratoriais, né? Daí porque podemos indagar sobre o direito contemporâneo. Para onde ele vai? Qual é o rumo? Para onde caminha esse direito? De modo especial em relação aos novos desafios e ainda no contexto de uma sociedade altamente informacional, baseada na sociedade da informação, líquida, como diz o Zygmunt Bauman, e o direito ainda com certas formalidades que parecem não estar muito adequadas. Falei agora da liquidez, vamos ver alguns pontos dessa questão das ideias do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, para quem quiser, bastante conhecido, né? E ele traz alguns aspectos da sua modernidade líquida, que está ligado também à sociedade líquida, amores líquidos e por aí vai. Esse conceito se traduz em, vamos ver alguns pontos. 1. A metamorfose do cidadão, sujeito de direitos, em indivíduo em busca de afirmação no espaço social. Então você tem uma espécie de uma mudança, uma migração do cidadão nesse sentido. 2, ou B, a passagem de estruturas de solidariedade coletiva para de disputa e competição, que eu até reconheço que está falando aí o Bauman, mas meio que sempre existiu. Talvez agora esteja mais exacerbado, mas o homem nunca foi muito colaborativo, essa que é a verdade. Muito bem, o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida, criando um permanente ambiente de incerteza. Isso é uma grande novidade. Quer dizer, hoje em dia as pessoas são contratadas como PJ, né, pessoa jurídica, não tem garantia nenhuma. Não, você está sendo chamado para um trabalho, né, aquela coisa do job, né, chama aqui para o trabalho, você faz o job, está aqui teu dinheiro até logo. Você não tem nenhum tipo de garantia, uma previdência, nada disso, tá certo? A colocação da responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual. O sistema ele é maravilhoso, se você não conseguiu, se você não deu certo, o problema é seu, você é inábil. Você é inadequado, você não conseguiu se amoldar a isso. Não é o sistema, o problema é contigo. O fim do planejamento a longo prazo. Dizem isso, né, até seria um tema para uma outra situação, uma outra aula, da nova geração, que não consegue fazer nada a longo prazo. Eu tenho um pouco de receio com esse negócio de temas geracionais, sabe? A geração é gente pra caramba, uma geração inteira, né? Mas enfim, tem alguns que defendem isso. E separação iminente entre poder e política. Né, o poder, muitas vezes o poder econômico também, né, pressionando a política, que também não é nenhuma novidade. Talvez agora esteja mais aceso, esteja mais
forte esse impacto, né? Bom, vamos ver agora um texto aqui do Bauman, que ele fala o seguinte: viver com uma multidão de valores, normas e estilos de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico, né? O Bauman falando. Bom, assim, de acordo com Bauman, essa vida líquida estaria intimamente ligada a uma sociedade fundamentada no individualismo. O indivíduo busca na sociedade a satisfação de seus desejos e projetos, e não a construção de algo coletivo. Isso, por sua vez, torna as relações interpessoais também mais instáveis, efêmeras e volúveis. Também não há, portanto, nas relações, foi o que eu falei dos amores líquidos, né? Não é só a questão da sociedade líquida, da modernidade. Essa sociedade líquida ainda mais oferece um tributo a mais a ser pago, o consumo. Consumir não é, nesse sentido, apenas e tão somente manter girando a roda da economia, mas ser reconhecido como alguém, ter existência, especialmente porque o consumo acaba por estabelecer conexões com valores que transcendem os bens ou serviços consumindo, conferindo um determinado status aos indivíduos. Bom, pessoal, então a gente conclui nesse aspecto aqui da liquidez das relações. Esse consumo ele sempre foi associado a uma sociedade capitalista, mas atualmente isso tornou-se ainda mais central e dramático. Eis que a própria identidade e reconhecimento do indivíduo pode ser social, como ser social passa necessariamente pelo consumo e pela qualidade desse consumo, determinando de algum modo na sociedade onde que esse indivíduo se insere, tá certo? Hoje até tem essa questão até da própria ostentação, fala muito sobre essa questão do consumo e da inserção do indivíduo na sociedade. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso aguardadíssimo quiz. Vamos fixar alguns conhecimentos relacionados ao tema que nós tratamos na aula de hoje. Vamos lá ver essa questão do quiz. Vamos ver as perguntas e vamos ver se vocês acertam ou se você acerta a resposta mais adequada, a resposta correta. Vamos lá? Bom, a infodemia, de uma maneira, de um modo geral, pode ser vista como sendo vamos ver, alternativa A, tributo pago pelas empresas na internet. B, avalanche de informações. C, doença que impede a absorção de informações. D, doença ligada ao sistema nervoso central. E aí, meus caros e minhas caras, qual seria a resposta correta? Reloginho correndo. Achou a resposta correta? Vamos dar uma olhada? B, avalanche de informações. Pelo que a gente conversou na aula de hoje, acho que ficou bem claro que é isso mesmo, tá certo? Vamos para a próxima questão? O que caracteriza a sociedade da informação? A, alternativa A, a cobrança pela informação. B, a criação lenta e refletida de informações. C, a fluência de dados sigilosos para uso militar. Ou D, a fluência da informação de modo frenético. E aí, pessoal, qual dessas quatro se afigura a mais adequada? Qual que você acha que é a resposta? Está lá, D de dado. A fluência da informação de modo frenético. Estava fácil essa, hein, pessoal? E, por fim, vamos à terceira e última questão do nosso quiz. Em relação ao tempo de permanência na internet, o Brasil ocupa A, 5º lugar, B, 10º lugar, C, 2º lugar, D, 1º lugar. Aí você vai ter que ter uma boa memória. Será que você lembra da aula? Qual era a posição do Brasil? Vamos lá ver? Letra C de casa, 2º lugar. Está aí a resposta das perguntas do nosso quiz. Então terminamos aqui a nossa aula com esse quiz. Como eu já falei, procure assistir a aula mais vezes, anota. Vai ser bom para você ter essas anotações. Se você quiser acessar mais trabalhos meus aí, entra lá no www.institutoconvicção, sem ser cedilha, sem tio.com.br. E ficamos juntos para assistir as próximas aulas. Na próxima aula, inclusive, nós vamos ver mais aspectos, mas mais focado as implicações jurídicas dessa sociedade da informação. Já vimos aspectos variados, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto jurídico. Tá bom? Pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, valeu!
sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.